Boa noite, pessoal. Essa é a nossa demonstração, o passo a passo para um projeto de iluminação, uma iniciativa da EBAC. Todo mundo está me ouvindo bem? Vou pedir para vocês darem um ok aqui no chat e aproveitar para contar para a gente de que cidade, de que estado vocês estão assistindo a gente. Aguardar o ok para ver se está tudo certo com o som. Ok, Curitiba, Paraná, Itatiba, São Paulo, Teresina, Piauí, ô delícia. Jundiaí, São Paulo, Visconde de Rio Branco, Minas Gerais, Cuiabá, Vila Velha, Goiânia, Porto Alegre, Salvador, Bahia, Goiânia, Rio de Janeiro, Recife, São Marcos, Brasília, Brumado, Duque de Caxias, Recife, Araraquara, maravilhosos, gente do Brasil inteiro. Teixeira de Freitas, Bahia. Perfeito, gente. Eu vou me apresentar aqui para vocês. Eu me chamo Jéssica Policastri e eu que vou acompanhar vocês ao longo de todo o evento. Então, eu vou ficar conectada com vocês pelo chat e por aqui. Aproveitando, para quem está chegando, sejam bem-vindos, bem-vindas. A EBAC é uma escola de arte e tecnologia que oferece cursos de iniciação, especialização e bacharelado nos formatos presencial, online ou híbrido. O grande diferencial da EBAC é que a gente não vende somente curso. A gente acompanha vocês pela busca dos sonhos com um time de professores de altíssima qualidade que desenvolvem cursos com um conteúdo aprofundado e totalmente focado na prática. A cada módulo, você tem um acompanhamento individualizado dos nossos tutores que te ajudam a melhorar a cada exercício. A gente também tem mais de 40 empresas parceiras que nos oferecem cases reais para os exercícios finais dos nossos alunos e presenteiam com licenças de uso de softwares e nos ajudam no desenvolvimento dos cursos. Então, a gente está sempre intimamente ligado com o mercado de trabalho. A demonstração que vocês vão assistir hoje, ela está relacionada com o nosso curso online Design de Iluminação, que oferece uma formação abrangente para a sua atuação como designer profissional, auxiliando você a desenvolver um olhar crítico, profissional e se tornar uma referência para criar soluções de iluminação em diferentes projetos como residências, espaços comerciais, eventos, etc. Antes de chamar nossa convidada aqui, queria fazer mais uma pergunta para vocês aqui do chat. Queria que vocês me dissessem, número 1, se vocês já trabalham com design de iluminação. Número 2, se vocês estão querendo migrar para essa área, mas ainda não trabalham na área. Número 3, se você está buscando informações sobre o assunto para decidir por uma nova carreira. Ou, se nenhuma dessas opções contempla a história de vocês, escreve para a gente um pouquinho a sua história. Vamos lá, colocando aqui. Tem gente que colocou 3, 2, 4. Nenhuma dessas contempla. Quem colocou 4 pode contar um pouquinho. 1, 2... Tem uma galera que já trabalha, mas a maioria querendo migrar, pelo que eu estou vendo aqui. Ou para assistir o assunto e descobrir se quer iniciar uma nova carreira. E tem estudante de design da EBAC, maravilhoso. Muito bom, gente. Terminando a faculdade de design de interiores. Quero aprender a utilizar as luzes na minha casa. Gente, é para todo mundo esse webinar, assim como nossos cursos, que é o que eu vou falar agora para vocês. Então, exclusivo para vocês que estão participando dessa demonstração, hoje a gente vai dar um desconto especial no nosso curso de Design de Iluminação, mais 2 cursos de presente que eu vou falar daqui a pouco, um brinde para turbinar sua carreira e um presente especial apenas para quem ficar até o final com a gente. Já já eu vou dar mais detalhes sobre tudo isso e também vou te contar como o EBAC te ajuda a conseguir seu próximo emprego. Caso vocês queiram dar uma espiadinha antes de tudo isso, é só clicar no botão vermelho que eu acabei de disponibilizar para garantir o seu desconto e ver sobre tudo isso que eu estou falando aqui com vocês. É exclusivo para os participantes de hoje dessa demonstração. Mais gente falando aqui, sou engenheira de produção, quero aprender a utilizar iluminação em ambiente, estudante de design, sou leiga, estudante de arquitetura e acho um assunto importante. Muito bem, galera, todo mundo bem-vindo, porque a nossa convidada de hoje... A demonstração será dada pela Juliana Pasqualini, que é arquiteta e urbanista. Ela tem 13 anos de experiência como designer de iluminação, atuou em projetos de grande relevância nacional e internacional e é diretora de marketing e projeto do Gris Lighting, como projetos no Brasil e na Europa, além de idealizadora do curso Viver de Iluminação.
Enquanto a Juliana abre a sua câmera e seu microfone, Juliana, seja bem-vinda, eu vou mostrar para vocês alguns dos temas que ela vai abordar hoje aqui. Então, hoje a gente vai conversar sobre o passo a passo de um projeto de iluminação. A gente vai falar sobre possibilidades de iluminação, etapas de um projeto de iluminação e os fatores decisivos. A Juliana está chegando aqui. Juliana, seja bem-vinda. Vou colocar você aqui para todo mundo. Boa noite, muito obrigada, Jéssica. Todo mundo me ouve bem? Sim, estamos te ouvindo bem. Tá bom, que bom. Muito obrigada pela oportunidade novamente de estar aqui falando um pouquinho sobre iluminação. É um enorme prazer para mim. Ju, se você quiser começar, bora lá. Quer que eu abra o seu PPT aqui? Peraí. Isso, por favor. Bom, a Jéssica já me apresentou, né, rapidamente. Queria só explicar um pouquinho, bem brevemente, para vocês sobre a minha história, né, e quem sou eu aqui para estar falando sobre iluminação. Como a Jéssica comentou, eu sou arquiteta, me formei em 2009, mas desde 2008 eu já trabalhava com iluminação, então eu acumulei aí mais de 13 anos de experiência nesse tema e me especializei nesse tema. Então, por quase 11 anos, eu trabalhei na indústria, atuando em diversas áreas, então trabalhei com projetos de iluminação, com suporte técnico, com vendas, com a parte de desenvolvimento de produto e marketing. Então eu pude entender a iluminação a partir de diferentes pontos de vista. E depois desse período eu abri meu próprio escritório de iluminação, que é o Gris Lighting, onde eu atuo até hoje. Há cerca de 1 ano e meio eu me mudei para Portugal, então eu trabalho em projetos no Brasil e também em Portugal e na Europa, e há cerca de 1 ano, mais ou menos, eu decidi começar a falar um pouquinho, a compartilhar meus conhecimentos sobre iluminação. Eu mesma, no início, tive algumas dificuldades, alguns termos, alguns conceitos eram de difícil compreensão, demorei um tempo até entender completamente, e eu sempre achei que algumas coisas poderiam ser ensinadas de uma forma mais simples, mais clara, mais objetiva. Então, por isso, eu decidi falar um pouco, tentar levar isso para as pessoas, né, desmistificar, simplificar um pouquinho a iluminação. O principal canal que eu faço isso é através do meu Instagram, que é o que está aí na tela para vocês, é o Ju_Pasqualini. Lá eu coloco informações, tem conteúdo no feed, nos stories todos os dias, então eu convido vocês, se vocês quiserem saber um pouquinho mais de iluminação, para me acompanharem lá, tá? Bom, hoje a gente vai falar sobre o passo a passo de um projeto de iluminação. O projeto de iluminação, assim como qualquer outro tipo de projeto, tem um fluxo que deve ser seguido. E, curiosamente, normalmente o projeto de iluminação é feito da forma exatamente oposta à que deveria ser feita. Como as pessoas fazem normalmente? Abrem a planta, né? Pegam a planta do ambiente, seja uma residência, seja um edifício comercial, um escritório, e saem desenhando os pontinhos, né? Então, aqui eu vou colocar uma lâmpada dicróica, aqui eu vou colocar uma lâmpada par, aqui eu vou colocar um perfil, fazem desenhos ali dos pontos de iluminação na planta. Mas a gente tem que pensar e considerar que esses pontos de iluminação, aliás, os produtos, né, que esses pontos de iluminação representam, nada mais são do que ferramentas, né? Eles são as ferramentas das quais nós precisamos, as quais nós utilizamos para obter o resultado que nós pretendemos. Então, o projeto ele deve partir dessa pergunta, né? Qual é o resultado que eu quero? Qual é o objetivo que eu quero atingir? E mais do que isso, como eu pretendo atingir esse objetivo? O produto é a última coisa, ele só vai ser a ferramenta que vai possibilitar que eu atinja o meu objetivo daquela forma como eu planejei. Então, é muito importante entender isso e colocar isso em prática para que a gente possa ter um projeto harmonioso, um projeto que seja coerente e que, acima de tudo, atenda às necessidades do cliente, dos usuários daquele espaço, e que seja um projeto verdadeiramente personalizado. Uma coisa que eu falo bastante é que o projeto de iluminação é muito mais do que colocar um ponto de luz, né, seja qual for, no centro do teto, né? Cada ambiente, cada tipo de ambiente
tem suas atividades que são desempenhadas. Então, você não ilumina, você não faz as mesmas coisas na cozinha do que você faz na sala, do que você faz no quarto ou no corredor. Você não ilumina da mesma forma esses ambientes, porque você tem atividades diferentes acontecendo em cada um deles. Assim também como cada um dos ambientes, ele pode receber atividades, ele pode funcionar de formas diferentes. Então, a sala de estar da sua casa, por exemplo, pode ser uma sala de TV em determinado momento, onde você vai ter uma luz baixinha, um ambiente mais intimista. Pode ser um ambiente onde você vai receber amigos, e aí você tem um nível de iluminação mais alto, né? Uma coisa mais alegre. E também pode ser um ambiente onde você vai ler um livro e tomar uma taça de vinho. Então, você quer uma coisa um pouco mais intimista, mas ainda assim um nível de iluminação adequado para que você possa fazer aquela leitura, né? Então, o objetivo dessa demonstração aqui de hoje é mostrar para vocês como funciona esse fluxo de trabalho, né, do projeto de iluminação, tá? Eu consigo trocar aqui, né, Jéssica? Ah, consigo. Consegue sim, aproveitando que você deu uma pausinha, só para tem umas pessoas chegando agora. Então, boa noite para quem está chegando agora, sejam bem-vindos e bem-vindas. A gente está aqui com a Juliana Pasqualini na demonstração de designer de iluminação. Tem muita gente aqui falando, sou curioso de arquitetura, sou arquiteto recém-formado, aluno de técnico de design de interiores. Tem uma aluna sua do Viver de Iluminação. Então, só para saber que o chat está rolando aqui. E aí, vamos embora. Que bom. Eu estou acompanhando o chat aqui na outra tela, então eu vou tentar acompanhar aqui os comentários de vocês para conversar com vocês, tá bom? A gente vai conversando. Jéssica, eu estou identificando aqui que o meu PowerPoint não veio não carregou essa página aqui. É verdade. Você quer tentar subir ele de novo? Ou o que você acha de eu compartilhar a minha tela? Não seria mais rápido, talvez? É mais rápido, com certeza. Tá. Eu estou abrindo aqui a apresentação, então. Deixa eu ver o que aconteceu. Aqui na minha tela tá tudo certo. Deixa eu compartilhar. Me confirmem, por gentileza, se vocês estão vendo. Já conseguem ver? Agora sim, agora estamos vendo. Tá. Eles estão falando não ainda no chat, deve estar carregando. Tá. Sim, agora sim. Agora sim? Sim. Tá certo. Gente, a galera que está falando não, aguarda um pouquinho que está carregando. Sim, tá. Agora a maioria está vendo. Pode ser? Uma pergunta, alguém já perguntou aqui para você se essa aula ajuda em render em 3D ou é mais para a área de arquitetura prática? Acho que a gente vai falar mais do básico hoje, né, do que de render em 3D. Isso, hoje vai ter uma outra demonstração que a gente vai falar de 3D, né? Hoje é mais a parte prática mesmo, de fluxo de trabalho, fluxo de concepção de projeto. Perfeito. Então, lembrando que eu ia falar isso mais para o final, mas essa é a primeira demonstração de uma série de 4 demonstrações da Ju. Então, eu vou falar com vocês depois as datas no final. Tá bom. Ju. Tá certo. Então, esse slide que vocês veem aí na tela de vocês é o fluxo de trabalho ideal de um projeto de iluminação, né? Ele está separado em 5 grandes categorias. Claro que antes disso, né, vem toda aquela questão de proposta, de apresentação de proposta para o cliente, negociação, contrato e tudo mais. Mas uma vez o contrato celebrado, a gente tem essas 5 grandes etapas que acontecem aí. A primeira delas é o briefing e o levantamento técnico, que vão corresponder a toda a base que a gente precisa para que a gente possa elaborar o projeto de iluminação. E eu vou abordar cada uma das etapas adiante. A próxima etapa é o estudo preliminar. Na sequência, vem o anteprojeto e, por fim, o projeto executivo, que é todo aquele mapa, né? Toda aquela indicação de diretrizes de quais produtos devem ser comprados e como esses produtos devem ser instalados em obra. E, por fim, o acompanhamento e supervisão de obra, que pode acontecer
ou não, né? Dependendo do profissional que está oferecendo esses serviços de projeto de iluminação, ele pode oferecer esse serviço de acompanhamento e supervisão ou não, o cliente pode fechar ou não, então isso acontece de vez em quando. Hoje a gente não vai falar sobre acompanhamento e supervisão, nós vamos falar sobre as 4 primeiras etapas. E vamos falar um pouquinho sobre briefing, então, né? O que é importante que a gente lembre é que depois da assinatura do contrato, a primeira coisa que acontece ali já é o briefing e o levantamento. E o briefing, apesar de ser a primeira coisa, e às vezes a gente entende que a primeira coisa é muito preliminar, é muito, né, talvez não tenha tanta importância assim, e é justamente o contrário. O briefing é a etapa mais importante do projeto, porque é a etapa que dá base para tudo que vem a seguir. Né? Então, ela vai um briefing bem feito, se você tiver esse levantamento de informações de uma forma, se isso for feito de uma forma bem feita, isso vai te ajudar e possibilitar que você tenha sucesso no projeto. Agora, um briefing incompleto, um briefing mal feito, com certeza vai gerar insucesso no seu projeto, ou pelo menos retrabalho. Porque o que é o briefing? Ele é uma entrevista com o cliente em que você levanta você pergunta, né? Você entende todas as questões relevantes para a elaboração do projeto. Então, quem são os usuários do espaço e qual é o perfil dos usuários do espaço? Então, se eu estou fazendo, por exemplo, se eu peguei um apartamento de 50 metros quadrados para projetar, eu vou projetar esse apartamento para um casal de idosos, ou para um casal com filhos pequenos, ou para uma pessoa que mora sozinha, eu vou fazer 3 projetos diferentes, né? As necessidades das pessoas são diferentes, né? A abordagem precisa ser feita de uma forma personalizada. Então, é muito importante que eu entenda esses pontos. Depois, como essas pessoas utilizam o espaço, né? Qual é a relação dessas pessoas com o ambiente? Tem pessoas que têm preferência, passam muito tempo em um ambiente, pouco tempo em outro. Tem pessoas que passam muito tempo em casa, ou pessoas que mal param em casa, né? Então, como é a relação dessas pessoas com o ambiente? Quais são as expectativas e gostos dessas pessoas, né? Então, iluminação é uma coisa muito intangível. Então, dificilmente uma pessoa vai chegar para você e falar, olha, eu gosto de iluminação indireta, eu prefiro tal efeito, né? Não é uma coisa tão clara. Então, é muito importante ter essa conversa detalhada com o cliente, apresentando imagens, fotos de referência, para que ele possa dizer, olha, eu gosto disso, não gosto daquilo, isso faz sentido, isso não faz sentido para mim. Isso vai te ajudar a ter uma base para seguir adiante. E, por fim, qual é a disponibilidade financeira desse cliente? Que é uma pergunta muito importante. A gente tem condição de criar projetos de iluminação desde super econômicos até o céu é o limite, em termos de produtos, em termos de funcionalidades, em termos de integração com sistemas de automação, em termos de marcas de design. Então, saber qual é a disponibilidade do cliente é super importante para que você faça um projeto assertivo, né? E que aí não tenha revisão lá na frente, o cliente fala, putz, mas eu não queria gastar tudo isso, eu queria gastar menos, né? Ou então, não, eu estava esperando mais, você está me oferecendo uma coisa muito simples. Isso vai te ajudar, vai ser ali o norte do seu projeto. Então, eu vou mostrar... Uma coisa, tem um monte de gente dizendo no chat, algumas pessoas, né, dizendo no chat que não está funcionando, mas aí outras pessoas falando que o som e a imagem estão normal. Então, só para aconselhar vocês, gente, quem não está funcionando som ou imagem, atualizem a página. Isso costuma resolver. Se não resolver, sai e entra de novo. Mas aí, se ainda assim não resolver, aí acho que é uma questão de internet de cada um. Até porque a maioria está dizendo que está tudo certo, tudo normal, né? Isso acontece mesmo, infelizmente. Mas se der essa atualizada aí, geralmente melhora, tá? Qualquer coisa me avisa aqui, tá, Jéssica? Sim. Tá. Então, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês. Eu trouxe um exemplo de um briefing que é um briefing que pode ser feito com clientes, né? Então, quais são algumas coisas que a gente pode perguntar? E esse exemplo aqui é de um
de um projeto residencial, mas para um projeto comercial vai exigir outros tipos de perguntas, né? Outras informações. Mas, por exemplo, aqui no briefing, então, nada mais é do que uma lista de perguntas para você sentar com o cliente e conversar com ele, né? Esse momento da conversa é muito importante, porque ele não vai te dizer, geralmente, preencher isso linha a linha. Nessa conversa você vai entender e ler nas entrelinhas e captar coisas que talvez ele não vá te dizer diretamente, por isso que é tão importante. Então, aqui tem alguns exemplos de perguntas, né? Nome, quem são os usuários do ambiente, né? Idade, profissão, idade e fatores relevantes. Se tem já um projeto de interiores. Então, se existe um projeto de interiores, a gente precisa trabalhar em conjunto com esse projetista de interiores, porque o layout vai interferir no projeto de iluminação, os tipos de acabamentos que forem escolhidos vai interferir no projeto de iluminação, isso tudo precisa acontecer de forma simultânea, né, de forma conjunta, para que um projeto não fique refém das decisões do outro depois. Então, desde o início, né, o projeto de iluminação ele já precisa estar ali com as demais matérias, com os demais projetos. Depois, quais são os hábitos dessas pessoas, né? Gostam de receber convidados? Gostam de ficar em casa? Eu já tive uma cliente que falou, Ju, eu não gosto de ficar em casa, eu fico em casa o mínimo tempo possível, e quando eu fico em casa, o que eu gosto de fazer é ler na sala. Então, pronto, né? O projeto ele vai ter uma abordagem muito mais objetiva e funcional nesse sentido. Quanto tempo passam em casa? Qual é a dinâmica da família? Em que área que gosta e passa mais tempo? Será que, por exemplo, para uma pessoa que tem um hobby, que adora cozinhar e passa muito tempo na cozinha, a gente vai fazer o mesmo tipo de projeto do que para uma pessoa que odeia cozinhar e pede delivery todo dia? Talvez não, né? Então, por isso que é interessante, é importante saber tudo isso. Se tem algum hobby, como, por exemplo, cozinhar ou a leitura, tem alguma coleção. Eu tive um cliente uma vez que tinha uma coleção de carrinhos, tipo Hot Wheels, sabe? Aqueles carrinhos pequenininhos. E ele tinha um apreço muito grande por aquilo. Então, valorizar aquela coleção era alguma coisa importante. Se gosta de assistir TV, se trabalha em casa. Agora, nessa fase, muitas pessoas começaram a trabalhar em casa e elas não trabalhavam antes. Então, como que ficou esse momento, né? Às vezes não tem uma área dedicada a escritório, as pessoas trabalham na mesa de jantar, trabalham na mesa da cozinha. Então, a sala de jantar, a gente já não pode mais projetar somente como uma sala de jantar. Precisa ser uma coisa híbrida, né? Em determinados momentos vai funcionar como um escritório, em determinados momentos como uma sala de jantar. Quais são os hábitos, né? Como cada ambiente é utilizado. Depois, qual é o estilo dos usuários? Se tem algum desejo especial, por exemplo, eu sempre tive o sonho de ter uma luminária de tal designer famoso, né? Se tem alguma preferência por temperatura de cor, estilo da residência, qual tipo de atmosfera, como é a acuidade visual. Às vezes tem pessoas muito idosas que moram na residência, ou pessoas que têm algum tipo de problema visual, né, alguma condição visual que precisam de um nível de iluminação mais alto. E é muito importante mostrar fotos e efeitos de iluminação para que as pessoas realmente possam dizer, olha, isso eu gosto, isso eu não gosto, isso faz sentido. Porque, como eu disse, né, nem todo mundo tem esse conhecimento sobre todo o universo da iluminação. Então, apresentar exemplos ajuda muito ao cliente te direcionar a qual caminho ir. E depois o investimento que eu falei para vocês, né? É muito importante, então, entender qual é o investimento disponível do cliente para que você possa avançar nesse projeto, né, de uma maneira mais assertiva. Bom, esse momento é o briefing, que é a primeira parte da primeira etapa. Depois a gente tem a segunda parte, que é o levantamento, que nada mais é do que você ir até o local, caso seja um local existente, e levantar, colher todas as informações técnicas do local, né? Então, quais são as dimensões, se tem forro ou se não tem no lugar, que tipo de forro que é, se tem interferências, por exemplo, às vezes tem uma viga passando, né? Tem um pilar bem no meio da sala, e qual é a disponibilidade de pontos de energia, pontos de iluminação, isso tudo vai ser decisivo para o teu projeto. É muito importante que você tenha um checklist, para não esquecer de nada, né? Então, levar tudo isso anotadinho
para ir só completando, porque depois se você esquece de alguma coisa, aí fica muito mais difícil, tem que voltar até o local, pegar informações e sempre fazer muitos registros fotográficos, de vídeo, que também vão te ajudar a tirar dúvidas ali que surgem enquanto estiver desenvolvendo o projeto. Se o local estiver em projeto, em construção, às vezes a gente pega, né, o projeto de uma casa que ainda está em projeto de arquitetura, enfim, precisa receber todos os projetos que estiverem disponíveis, né, para que a parte da iluminação possa ser realizada. E trabalhar em conjunto com as demais disciplinas, como eu comentei com vocês, com interiores, com paisagismo, com arquitetura, com elétrica, porque só esse trabalho em conjunto vai possibilitar que tudo aconteça em sinergia, né, tudo aconteça da melhor forma. Já passando para o projeto de iluminação, antes da gente pensar mesmo nas etapas de projeto, de estudo preliminar, anteprojeto e executivo, o que eu queria abordar com vocês é qual é a lógica, qual é o raciocínio por trás do projeto de iluminação. A gente precisa pensar, eu gosto de fazer um paralelo com o ato de cozinhar, tá? Para que vocês possam entender bem. Vocês lembram que no começo aqui do nosso bate-papo eu falei para vocês que os produtos de iluminação, né, os equipamentos, as lâmpadas, enfim, eles nada mais são do que ferramentas que nos ajudam a atingir o nosso objetivo. Então, se a gente está falando em projeto de iluminação, pensando assim num paralelo para cozinhar, quando você chega na cozinha para fazer o jantar, você não tira do armário uma faca, uma panela e uma travessa e fala, deixa eu ver o que eu consigo cozinhar com isso. Porque essas são as ferramentas para você cozinhar o que você quer cozinhar. Então, a primeira coisa a pensar é o que eu quero cozinhar. Ou seja, falando no projeto de iluminação, o que eu quero iluminar? Quais são os meus pontos de interesse nesse ambiente? Então eu quero iluminar essa cabeceira de cama, eu quero iluminar esse armário, enfim. Aí você escolhe. O segundo passo é escolher como eu quero iluminar. Então, eu cheguei na cozinha, eu decidi que eu quero fazer uma macarronada. Segundo passo, como eu vou fazer essa macarronada, né? Existem tantos tipos, qual que vai ser o tipo? Como que eu vou fazer? É a mesma coisa com o projeto de iluminação. Eu vou escolher como eu quero iluminar. Então, eu quero uma iluminação sutil, indireta, linear, que vai me dar um efeito assim, assim, assado. E por último, eu escolho com o que eu quero iluminar. Ou seja, quando eu estou lá na cozinha, eu decidi fazer uma macarronada bolonhesa, eu já sei que eu vou precisar de uma panela assim, de uma faca assim, de um escorredor assim. E no projeto de iluminação, eu sei que eu vou querer aquela iluminação linear, fraquinha, de tal jeito. E para isso funcionar, eu preciso de uma fita LED de tal jeito, um perfil de tal jeito. Entendem? Então, por isso que o processo do projeto de iluminação, ele começa ao contrário do que a maioria das pessoas faz normalmente. Fundamental essas coisas que você está pontuando, acho que maravilhoso. Lembrando todo mundo que quem quiser fazer perguntas para a Ju, o chat está aqui liberado, e aí eu vou passando para ela conforme vocês estão me colocando. E lembrando também que se vocês quiserem saber boa parte dos assuntos que a Ju está abordando aqui, são assuntos que fazem parte do nosso curso de iluminação. Então, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais, é só clicar no botão vermelho, mas daqui a pouco eu vou dar mais informações também. Então, vamos lá. Agora, o próximo passo vai ser falar um pouquinho sobre o estudo preliminar, né? Que quando a gente está falando de projeto de iluminação, das etapas de projeto, o estudo preliminar é a primeira etapa ali de projeto de iluminação. E nessa etapa, nós vamos definir os dois primeiros pontos, que é o que eu vou iluminar e como eu vou iluminar. Então, nessa etapa, então, acontece a conceituação do projeto. Ou seja, né, eu decido qual vai ser a atmosfera que eu vou criar, como aquele ambiente vai ser com aquela iluminação. E é importante notar que o estudo preliminar aprovado pelo cliente é 60% do projeto pronto, porque nele tem toda a base que você vai seguir depois. Depois você vai decidir produto, depois você vai fazer detalhamento, mas toda aquela conceituação, toda aquela ideia, toda a parte criativa da coisa, conceitual da coisa está pronta e aprovada, e a partir daí é só detalhamento. Então, eu vou mostrar para vocês uma apresentação de estudo preliminar. Isso pode ser feito de várias formas, né? Aqui tem uma apresentação. Nesse caso aqui, foi de um apartamento.
Então, eu repassei aqui algumas informações básicas de briefing, e aqui eu mostrei, tinha foto ali da perspectiva do apartamento, e depois eu fui detalhando quais eram os conceitos que ia ser utilizado em cada local. Então, por exemplo, aqui no quarto do casal, né? Então, no armário guarda-roupa, vai ter uma iluminação, eu propus, né? Uma iluminação interna linear, integrada nas prateleiras, integrada no cabideiro, com temperatura de cor quente, com alto IRC. Aí, por exemplo, Ju, duas perguntas, desculpa, se você puder voltar só um pouquinho. Claro. Ah, não, é aí mesmo. O que significa uma iluminação interna linear e alto IRC? O linear é essa iluminação que realmente ela forma uma linha. Então, quando a gente pensa, por exemplo, numa iluminação de spots, que é uma coisa mais comum, né? Talvez eu tenha alguma foto aqui para mostrar. É aquela iluminação que forma fachos. Então, quando ela está próxima à parede, ela forma aqueles desenhos de luz, né? Aqueles fachos marcados na parede. Isso é uma iluminação pontual. A iluminação linear, ela realmente forma uma linha. Então, você olhando aqui dentro do armário, ela ilumina tudo isso daqui de uma forma homogênea. Ela não forma fachos de luz aqui dentro. Entende? Essa é a ideia do linear. O IRC está relacionado à reprodução de cores. Isso é um termo técnico que se chama índice de reprodução de cores. Então, esse índice indica o quão bem uma fonte de luz reproduz as cores dos elementos que ela ilumina. Essa fonte de luz pode reproduzir com maior fidelidade ou com menor fidelidade. A referência para isso é a luz do sol, que tem o IRC mais alto, que é 100, né? Vai de 0 a 100 esse índice. 100 é o equivalente à luz do sol, que é o mais alto. Então, quando a gente fala em iluminação LED hoje, para uso interno, a gente está falando normalmente de IRC 80 para cima, que é um IRC já muito bom. Assim, vulgarmente seria para que a gente conseguisse visualizar as roupas das cores corretas, assim, a luz incidiria e a gente visualizaria, por exemplo, as roupas dentro do armário com elas com a cor que elas realmente têm. Exato. Sabe aquela coisa de você pegar uma calça e não saber se ela é azul marinho ou se é preta? É isso. O que a gente faz intuitivamente quando a gente está nessa dúvida? Você não vai na janela olhar ali na luz do sol? Sim, a gente faz muito isso. E é totalmente intuitivo, mas é porque o sol é a fonte de luz que tem de maior qualidade. Então, é essa a questão. Tem mais uma pergunta aqui no chat. Eu não perguntei isso, mas eles estão perguntando no chat, que é o que seria uma temperatura de cor quente? A temperatura de cor quente é aquela tonalidade de luz mais amarelada. A luz branca, ela pode ser mais amarelada ou mais branca até chegar a um ponto que ela fica mais azulada. A temperatura de cor quente está relacionada a essa tonalidade de luz que é mais amarelada. E a temperatura de cor fria é essa luz que é mais azulada. E também existe a temperatura de cor neutra, tá? Mas os extremos são a quente e a fria. Agora você tocou num ponto, tá mexendo um monte de perguntas. Eu vou colocando aí, você pode até ir passando e respondendo. Que é, ok, então se é isso o IRC, o que determina o IRC? Aí a gente já entra num campo muito, muito técnico, mas falando de uma forma simplificada, é a composição da luz. A luz tem uma composição espectral, e essa composição, a formação dessa luz, né, a composição dessa luz ali dessa luz branca vai determinar se o IRC dela é mais alto ou mais baixo. Perfeito, Vou falar assim de uma forma mais simples. E aí, para terminar essa parte para você seguir, aí eu seleciono as outras perguntas para depois, mas o closet tem que ter uma lâmpada. São duas perguntas, da André e da Bruna. O closet tem que ter lâmpada cor quente ou branca fria? E a outra da Bruna é qual temperatura usar em ambientes integrados, cozinha e sala? Mas acho que isso você vai falar mais para frente, né? Tá. Não, eu posso mencionar aqui, porque a gente não ia entrar exatamente nessa parte assim de o que usar em cada lugar. Mas, quando a gente está falando em iluminação residencial, primeiro ponto que é muito importante frisar, temperatura de cor não está relacionado a IRC. Eu posso ter uma temperatura de cor... Acabaram de perguntar isso no chat. O IRC não tem nada a ver com cor e temperatura. Daniela, tá aí sua resposta. Não tem nada a ver. A temperatura de cor é aquela luz mais fria ou a luz mais quente. Eu posso ter, por exemplo, uma luz amarela que tem uma temperatura de cor, que tem um IRC alto ou que tem um IRC baixo.
Assim como eu posso ter uma luz fria, uma luz mais branca, mais azulada, que tem o IRC alto e o IRC baixo. São coisas distintas, tá? Então, é muito importante separar isso. Quando a gente fala em iluminação residencial, a temperatura de cor que é mais aconchegante, que é mais acolhedora, é a temperatura de cor quente. Claro que existem exceções, as pessoas têm preferências, né? Muitas pessoas preferem a temperatura de cor mais fria por N motivos, mas de uma forma geral eu aconselho utilizar luz quente nas residências, porque a temperatura de cor mais aconchegante, mais acolhedora, mais gostosa realmente, né? De uma forma geral, tá? Quando a gente fala em ambientes integrados, de uma forma geral, eu sempre aconselho utilizar em um mesmo ambiente a mesma temperatura de cor, não misturar temperaturas de cor, porque isso faz com que o ambiente não fique harmonioso, né? Quando a gente usa a mesma temperatura, tem uma conversa, né? Uma fluidez ali melhor no projeto. Muitas pessoas me perguntam sobre ambientes integrados, principalmente cozinha e sala, porque cozinha tem aquela coisa, eu preciso usar luz fria na cozinha, mas não precisa. Tá? Quando a gente fala em iluminação residencial, você pode sim usar luz quente na cozinha. Você precisa, claro, ter o nível de iluminação adequado, ter uma iluminação homogênea, e a gente já fala de outras questões projetuais. Mas a temperatura de cor pode ser quente. Claro que numa cozinha industrial, num cenário assim de empresa em que as pessoas trabalham loucamente 8, 10, 12 horas por dia, aí sim eu preciso usar uma temperatura de cor que seja mais adequada. Mas na cozinha de casa a gente não tem esse nível de trabalho do que uma cozinha de um restaurante, uma cozinha industrial. Então você pode sim ter uma temperatura de cor quente, tá? Então, num ambiente integrado, eu aconselharia você utilizar a mesma temperatura de cor e o meu conselho, o que eu uso preferencialmente nos meus projetos, é cor quente. Perfeito. Eu vou deixar você seguir, tem mais algumas perguntas, mas eu vou passando para frente. Tá bom. Então, aqui, pessoal, é só o exemplo de como apresentar isso para o cliente, né? Então, claro que isso, aqui por conta do tempo, eu não entro tanto em detalhes, mas quando você está com o cliente, é muito importante mostrar tudo isso, né? Explicar o que é iluminação linear, explicar o que é RC, tudo isso é explicado em detalhes. Então, o porquê a gente usa determinada luminária, determinado tipo de iluminação em uma cabeceira. Então, eu quero uma iluminação para leitura, ou seja, eu preciso de uma luminária que seja articulável, que me dê iluminação ali para aquele livro, né? Uma luz que não venha do teto. Então, nesse caso aqui, que é uma apresentação de um estudo preliminar, eu apresento para o cliente todo o conceito que eu estou propondo para aquele local, né? Quais são as ideias, quais são as propostas que eu estou fornecendo para aquele empreendimento, né? Para aquele local. Isso, uma vez esse estudo aprovado, por isso que eu digo que é 60% do projeto pronto, porque depois disso é basicamente o detalhamento das ideias que já foram aprovadas pelo cliente. E aí não tem muito mais desenvolvimento em cima disso, né? A parte mais robusta já foi feita. Depois, é claro, tem bastante trabalho, mas grande parte já está feita. Então, depois do estudo preliminar, a gente vem para o anteprojeto, que aí sim é o momento em que a gente vai pensar em produto. Então, a gente já definiu o conceito, apresentou esse conceito para o cliente, né? Pode ter revisão ou não. Uma vez que esse conceito esteja aprovado, você vai definir com o que, ou seja, quais produtos serão utilizados para obter aquele resultado, aquele seu objetivo. Então, nesse momento, a gente faz o cálculo da iluminação, que pode ser feito de uma maneira mais, como que eu posso dizer, uma forma mais simples, uma forma mais conceitual, se a gente está falando de uma iluminação residencial, ou deve ser feito através de softwares, né, de cálculos de iluminação, principalmente se a gente vai falando de empreendimentos comerciais, tá? Em residências a gente também pode utilizar, mas em empreendimentos comerciais a gente precisa utilizar o software de cálculo porque existem normas que indicam qual é o nível de iluminação, qual é a uniformidade, ofuscamento, que são vários nomezinhos que são muito importantes que essas características sejam avaliadas para garantir um ambiente saudável para trabalho, né? E que tenha a iluminação adequada para aquele trabalho. Então, a gente faz aqui o cálculo de iluminação, que pode ser feito de algumas formas diferentes, e fecha essa especificação, ou seja, define
quais são os produtos que eu vou utilizar. Eu vou utilizar o produto X da marca Y, tal modelo, e aí você faz essa lista. Com essa lista, você faz um orçamento, né? Você faz uma definição orçamentária para você apresentar para o seu cliente as opções. Por isso que é tão importante você ter lá no começo, no briefing, qual é a disponibilidade financeira do seu cliente, porque aqui você vai precisar mostrar para ele que a solução que você está propondo está dentro da intenção dele de investimento, né? Então, você faz essa definição orçamentária. E aqui, novamente, o anteprojeto aprovado já é 90% do projeto pronto, porque eu já tenho o conceito aprovado, eu já sei tudo que vai ter naquele local, eu já defini todos os produtos, mostrei isso para o meu cliente aprovou o orçamento, tá bom. O próximo passo, então, é o projeto executivo, que eu vou detalhar tudo isso em projeto para obra. Mas aqui, a gente já tem 90% do projeto pronto. Então, eu vou mostrar aqui para vocês uma planilha, que é um exemplo de um orçamento, né? Então, tem um projeto aqui, em que eu tenho as informações de código do produto, porque para cada produto eu tenho um código lá no meu projeto, né? Que eu referencio. Então, em tal ambiente eu uso o produto de código X, em tal ambiente eu uso o produto de código Y. Eu coloco aqui qual é o ambiente, né? Tem imagem do produto e descrição e quantidade. E aqui eu venho com as opções, né? Então, a opção 1 é a minha especificação preferencial, o produto, o fornecedor que eu indico, com os preços, e eu ainda trago uma opção 2 e uma opção 3. Por quê? Pode ser que na hora que o cliente vai comprar, não tenha mais a opção 1 disponível. Esse produto saiu de linha, esse fabricante está com algum problema de fornecimento, não tem estoque, e aí ele tem outros produtos para seguir. Ou então, a minha opção 1, tecnicamente, talvez seja a melhor, mas meu cliente ele não pode gastar tudo isso. Então, eu estou sugerindo já para ele um produto que seja similar, equivalente, e que tenha um preço melhor, por exemplo. Então, por isso que é importante apresentar opções. Então, aqui nessa versão, né, eu tenho 3 opções. Aqui embaixo, a primeira opção ficava R$13.000, a segunda R$11.000 e a terceira R$15.000. E eu ainda mostro para o cliente, eu seleciono aqui em verdinho, quais são os produtos mais baratos de cada linha, né, juntando, fazendo uma mistura aí entre todas as opções. Então, ainda se ele pegasse o produto mais barato de cada um dos fornecedores, sairia por R$8.000. Então, quando você apresenta isso para o cliente dessa forma, tão transparente, explicando, né, claro, as questões técnicas relativas a cada produto, porquê de um, porquê de outro, quais são as diferenças e tudo mais, ele fica muito mais confortável de tomar a decisão. E aí você já sai dessa reunião com uma decisão. Olha, vamos então, por exemplo, com a opção 1, né, se for o caso. E aí, a partir disso, você vai elaborar o projeto executivo, já levando em conta toda essa especificação. Porque o projeto executivo, eu já adiantando, ele considera os tamanhos reais dos produtos, a potência, as características elétricas. Então, eu preciso ter a especificação completa para que eu tenha um projeto executivo igualmente completo. Maravilhoso essa planilha, Ju, que você apresentou. Maravilhoso. O cliente deve ficar muito feliz de receber essa planilha. Maravilhoso mesmo, muito bom. Ajuda bastante. E ele fica muito confortável de tomar a decisão, né? Porque ele tá vendo ali toda a coisa bem explicadinha, bem detalhada. E, enfim, e ainda tem a opção de melhor custo-benefício, se for essa a escolha. Perfeito. Pode seguir? Por favor. Tá. Então, a gente vai, então, para a última etapa, que é o projeto executivo. O projeto executivo nada mais é do que o guia a ser seguido para compra e instalação desses equipamentos. Então, eu vou ter ali, né, todo um mapa, eu gosto de dizer, para que lá na obra, os instaladores, a equipe que vai fazer a instalação, consiga instalar corretamente, no posicionamento correto, né, da forma adequada, organizando os equipamentos por ambiente, né, sem misturar, sem trocar os equipamentos, e que quem vai e também é um mapa para que quem for fazer a compra tenha a especificação completa, tudo detalhado. Então, isso é entregue em 2 tipos de documentos, né? O primeiro é um projeto para a obra, e o segundo é um caderno de especificação para a compra de equipamentos.
Então, o projeto para obra, a gente faz geralmente no AutoCAD, né? Eu tenho aqui um exemplo de um projeto executivo, então eu quero mostrar aqui para vocês. Isso daqui é um apartamento, né? Aqui tem a cozinha, a sala, aqui é a sala de jantar, aqui tem um quarto, um banheiro e aqui outro quarto. Então, mostrando aqui para vocês como isso é entregue, né? Eu tenho aqui as luminárias, olha, então aqui é uma luminária, aqui eu tenho outra luminária, aqui mais uma, aqui mais uma. Então, eu coloco, olha, eu indico onde que essa luminária está posicionada em relação ao ambiente. Eu marco os eixos, né, de instalação para dizer que essas luminárias estão alinhadas, para não ter problema de alinhamento no local, né? Eu tenho outra luminária aqui que vai no cortineiro, por exemplo. E além de todas essas coisas, né, a indicação do posicionamento dos produtos, eu tenho a indicação dos circuitos de acendimento. Então, por exemplo, aqui, olha, eu tenho um interruptor na entrada do quarto que ele vai acender o circuito A1 e o A2. Então, essa luminária aqui, ela tá no circuito A2. E assim como esta, assim como esta, assim como esta. Então, esse interruptor vai acender essas 4 luminárias junto. E essa outra aqui linear, ela tá no circuito A1. Então, o outro botão que vai ter aqui vai acender essa luminária linear. Então, dessa forma, a pessoa que está lá na obra fazendo a instalação, que está passando os cabos, os fios, que vai posicionar as luminárias no local, que vai fazer o corte no forro, se for o caso, ela vai conseguir fazer tudo da forma mais adequada, da forma certinha, sem ter erros, né? E, além disso, né, de indicação de posicionamento, de altura de instalação, se for o caso, de circuitos de acendimento e tudo mais, a gente ainda tem uma legenda aqui no projeto que indica todas essas informações referentes às luminárias. Então, aquela ali que a gente estava vendo no quarto agora há pouco era a T02, né? Então, ela está aqui, ó, embutido, quadrado, recuado, de tal marca, tal acabamento, ela usa tal lâmpada. Então, tá tudo explicadinho aqui. Então, o instalador, ele já consegue identificar, ele relaciona, né, o código que está ali no quarto com o código que está na legenda, e ele tem a caixa na frente dele do produto, ele sabe, esse daqui é aquele produto que vai no quarto. Então, fica muito mais fácil a organização em obra. Além disso, né, então aqui tem luminária de teto, tem luminária de mobiliário, tem luminária de parede, né, dependendo do projeto, você vai ter luminária de piso, enfim, vai de projeto a projeto. E também tem os detalhamentos de instalação, que é super importante, né, aqui, principalmente quando tem instalação em marcenaria, tem instalação atrás de espelho, coisas específicas, para que se possa fazer a instalação corretamente. Então, esse daqui é o projeto que vai para a obra, para que se possa fazer a instalação corretamente. E, além disso, ainda tem o caderno de especificações, que ele vai ser um caderno mesmo, né, um arquivo A4, que a gente vai ter uma folha para cada produto que está sendo especificado, em que eu indico todas as características físicas do equipamento, material, cor de acabamento, etc. Todas as características da fonte de luz, temperatura de cor, fluxo luminoso, potência, e, inclusive, a especificação completa do produto, qual é a marca, qual é o modelo, e a indicação de quantidade por ambiente. Então, nesse caso aí, eu só tenho esse produto no quarto de casal, mas eu tenho um outro caso aqui, ó, por exemplo, esse, que é a T02. Tem no quarto de casal 4 unidades, quarto infantil 3 unidades e no hall 1 unidade. Então, o total deste produto no projeto são 8 unidades. E assim eu vou fazendo, um para cada produto. Lá no final desse caderno, eu tenho uma tabelona que vai me dizer todos os produtos. Então, eu tenho aqui dividido por fornecedor. Então, deste fornecedor aqui, você vai comprar estes produtos com essas características nesta quantidade. Deste fornecedor, você vai comprar esses produtos com essas características nessa quantidade. Então, fica tudo organizado. Quem vai fazer a compra tem uma clareza muito grande de tudo que precisa ser feito, tudo que precisa ser comprado, né? Sem ter nenhum problema ali na obra. E por último... Estão perguntando aqui se é o AutoCAD, esse software que você está usando, é o AutoCAD? É o AutoCAD. Eu uso o AutoCAD.
para E aí desenho alguém técnico. perguntou que qual é o principal software para cálculo de iluminação? É o AutoCAD também, né? Não, o AutoCAD ele é para o desenho. O software para cálculo existem vários. O que eu uso é o Dialux, que é um software gratuito. Você consegue baixar em dialux.com. Ele é gratuito, ele é intuitivo, é fácil de mexer, é muito bom. Tá? E a Ju, os próximos passos da Ju é dar uma demonstração no Dialux, então fiquem ligados. Isso, vai ter isso também aqui. Então, aqui a gente faz esse quadro resumo e, por fim, a lista de fornecedores, né? Então, eu estou passando para o meu cliente quais são os fornecedores, com quem você fala. Então, gente, tá tudo ali mastigadinho para ele. Por que é tão importante fazer uma coisa tão detalhada? É do nosso interesse, para o projeto ficar exatamente conforme a gente imaginou, né? Conforme a gente planejou, para a gente ter um case legal, um case interessante instalado e, sobretudo, para ter a satisfação do cliente garantida, certo? Acabei me prolongando aqui um pouquinho mais, mas acho que a gente já respondeu algumas dúvidas. Acho que a Jéssica quer falar um pouquinho, né, Jéssica? Mas eu estou aberta para tirar as dúvidas. Ju, espero que vocês tenham pego seu papel, sua caneta, anotado tudo. Importante dizer, eles estão super perguntando: a gente vai conseguir rever o material? A gente deixa esse vídeo disponibilizado no YouTube e aí vocês podem ver e rever quantas vezes vocês quiserem. Então, essa é a nossa maneira de deixar esse material para vocês. E aí, Ju, se você quiser tomar uma aguinha, tem algumas dúvidas no chat. Eu vou passar para você, mas enquanto isso, você toma uma água, dá uma respirada, eu vou falar um pouquinho sobre o curso com eles. Tá bom. Vou colocar aqui de novo minha apresentação. Vamos lá. Gente, uma coisa importante, aproveitando que a Ju ainda não saiu. Antes de você sair, Ju, só para a gente saber aqui, eu queria saber quem que captou as principais dicas que a Ju passou hoje. Então, eu vou convidar vocês a participarem desse nosso quiz aqui que a gente fez, eu e a Ju. E a primeira pergunta que a gente tem é: qual é a ordem correta do projeto de iluminação? Opção A, começar pela definição de produtos. Opção B, começar pelo conceito, decidindo o que iluminar e como iluminar. Opção C, começar pelos cálculos de iluminação. E opção D, começar pelo orçamento de materiais. Galera respondendo, a galera estava muito atenta, Ju. Tá atenta. Que bom. Todo mundo respondendo B aqui no chat, muitos Bs. Está correto. Gostei de ver. É isso mesmo, está correto. E aí a nossa segunda pergunta, atenção, gente. Estou vendo que vocês estavam bem atentos mesmo. A nossa segunda pergunta do quiz é: em qual etapa do projeto definimos a especificação de produtos? A, somente no fim. B, no estudo preliminar. C, o quanto antes. D, no anteprojeto. Vamos lá, galera, comentando aqui. Você está acompanhando o chat também, né, Ju? Tô acompanhando. O pessoal também tá... Super. Isso aí, é a D, exatamente. A B também, né? Algumas pessoas colocaram B e D, que também faz sentido, né? Mais para o fim mesmo. Tá certo. Perfeito, gente. Então, aqui a gente está feliz que vocês estavam super ligados. Agora sim, vou entrar nos pormenores do curso. Aí vou dar um tempo para a Ju tomar uma água também aí. Então, vamos lá, gente. Eu queria contar para vocês primeiro, para começar, como todos vocês já sabem, a Ju já falou um pouquinho, ela estava falando sobre o trabalho dela, mas esse é um mercado que está super aquecido, ainda mais com a pandemia, que as pessoas estão dentro de casa. Então, numa pesquisa rápida da internet, a gente traz diversas matérias apontando o crescimento e as oportunidades. Então, se vocês querem se preparar para esses clientes, a gente aconselha, obviamente, que vocês façam o curso de design de iluminação aqui da EBAC. E aí, para quem não conhece, eu vou contar um pouquinho para vocês sobre o curso. O que vocês vão aprender no curso da EBAC? No curso, vocês vão conhecer os conceitos chaves de iluminação, bastante do que a Ju estava falando, desenvolver um olhar crítico, estético, funcional da luz e sombra para os espaços ao seu redor e, principalmente, buscar soluções que aproveitem a incidência da luz natural, valorizando os ambientes, proporcionando harmonização de cores e conforto para os projetos, claro. Vocês também vão aprender a estudar a iluminação de ambientes, avaliar a influência das cores de piso, de paredes, testar equilíbrio de luz e sombra, fotometria, luz suave, luz dura, como fazer cálculos de luminotécnica, que é bem difícil para aplicação de luz artificial. E ainda nesse curso,
Vocês vão aprender a diferenciar os tipos de lâmpadas e holofote, os outros equipamentos de iluminação, avaliar as potências de luminosidade, circuitos, instalação para escolher o modelo ideal para cada ambiente, alinhando estética e funcionalidade. Vocês vão saber como criar projetos de iluminação para residências e espaços comerciais em áreas internas e externas, levando em consideração o propósito de cada ambiente e influências externas para oferecer a melhor solução para cada projeto. Uma coisa bem legal é que ao final do curso vocês vão criar um projeto executivo incluindo quase tudo isso que a Ju falou. Cotação de produtos, imagens de referências, apresentação de projeto, já pensando no trabalho colaborativo com arquitetos, eletricistas, então é um trabalho completo para o seu portfólio. E você vai aprender a ter uma comunicação eficiente para entender as necessidades do seu cliente e oferecer as melhores ideias de acordo com o que ele deseja. Como funciona o nosso curso, gente? São mais de 10 horas de videoaula. Vocês podem ir progredindo a cada atividade desenvolvida, sempre com a supervisão dos nossos tutores, que são grandes profissionais do mercado. Todas as nossas aulas são desenvolvidas pelo Vitor Penha, que é um super profissional. Ele é sócio-diretor da criação do Estúdio Penha. E aí vocês vão ter a seguinte rotina de estudos. Vamos lá. Você vai acompanhar as aulas pelo seu computador, tablet ou celular, como vocês estão fazendo aqui nesse webinar, no momento que você achar mais propício, sempre no seu tempo e com a sua disponibilidade. E vocês têm até 2 anos para completar todo o curso. Você vai desenvolver várias atividades, receber feedback individualizado dos tutores, e ao final, vocês vão ter um panorama completo do design de iluminação e vão estar prontos para atuar neste mercado com mais bagagem técnica, mais bagagem conceitual e com um projeto desenvolvido ao longo do curso que pode fazer parte do seu portfólio, aumentando as chances de conseguir bons clientes. Além disso, aqui na EBAC, a gente te dá todo o suporte através de um centro de carreiras que vai te ajudar a escrever seu currículo, preparar seu portfólio, se sentir seguro para a sua próxima entrevista de trabalho ou apresentação a clientes. E os nossos recrutadores vão te ajudando em cada detalhe para você dar o próximo passo para a sua carreira. E aí, gente, só para vocês que estão com a gente hoje, para quem já clicou já sabe, para quem não clicou é o momento. A gente está dando 50% de desconto no valor do design do curso de design de iluminação. Então, é um curso que custa mais de R$ 3.500. E para quem está assistindo essa demonstração, vai sair por R$ 1.825. E se a grana está apertada, que a gente sabe que sempre tá, né? Não tem problema, a gente pode parcelar esse valor em 12 vezes de R$ 152. Então, é uma super oportunidade. É só clicar no botão vermelho, garantir o seu desconto. Podem clicar tranquilos, não vai inscrever vocês automaticamente no curso. Só vai dar a oportunidade de você garantir o desconto e ter mais informações para tomar uma decisão consistente sobre a sua carreira. Mas se você não clicar agora, obviamente, o desconto termina com o fim da demonstração. E aí eu falei para vocês que junto com esse curso vinha 2 presentes. O primeiro presente vocês ganham junto desse curso 2 cursos de software, do SketchUp e do V-Ray, que é para aprender a desenvolver seus projetos com qualidade profissional. O nosso segundo presente é um mês, né, um brinde que a gente está dando para turbinar sua carreira, um mês de inglês na faixa, oferecido pela IF English Live. São 16 níveis para você melhorar o seu inglês. Vamos lá, vou voltar com a Ju agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem não clicou ainda, clica no botão vermelho só até o fim dessa demonstração. Vou voltar aqui com a Ju. Muitas coisas aqui no chat, vamos ver. Vamos lá. Ju, vou por partes, tá? Tem perguntas lá de trás, perguntas aqui da frente. Então, vamos colocar aqui para você ver as perguntas. Certo. Primeira pergunta do Alexandre Cerqueira. Para closet, banheiro, para maquiagem, é melhor cor quente ou neutra? Então, pensando naquela questão que IRC não está ligado à temperatura de cor, o que é importante nesses ambientes é ter um IRC alto. O que é um IRC alto? É acima de 90. Lembrando que 100 é o máximo, né? Então, uma fonte de luz com IRC acima de 90 tá ok. A temperatura de cor vai depender do conceito do projeto, do gosto do cliente, dos objetivos projetuais. Ela não está diretamente relacionada à necessidade de visualização de cores desses espaços. Perfeito. Aí tem aqui agora a pergunta também do Alexandre.
No projeto para a obra, precisamos indicar onde ficarão as fontes das fitas de LED? Você costuma deixar as fontes onde? Na marcenaria? Instalação de caixas no gesso? Vai depender muito do tipo do local, né? Geralmente eu deixo mais marcenaria, né? Quando eu tenho o perfil integrado na marcenaria, eu costumo deixar na própria marcenaria. Ou às vezes faz um fundo falso, ou coloca no fundo de uma prateleira alta, né? Sempre precisa ficar num local de fácil acesso, porém que não fique de fácil visualização, né? Ou então também, quando está num cortineiro ou numa sanca, aí ele fica apoiado em cima do gesso. Geralmente são as áreas onde eu coloco. Perfeito. Aí tem alguém aqui que perguntou: estou projetando um pub pequeno, cervejaria. Qual cores devo usar? Qual o IRC mais apropriado para este ambiente, já que temos LED linear no balcão? É do Gladys Campos, a pergunta. Tá. Falando em cores, eu acho que você está falando em temperatura de cor, Gladys. Eu utilizaria temperatura de cor quente, porque o pub geralmente é aquele ambiente mais com madeira, né? Que tem essa característica assim, de ser um ambiente mais intimista, mais fechadinho, amadeirado. Então, eu utilizaria a temperatura de cor quente, que eu acho que está mais alinhado ali com o tipo de ambiente. IRC, eu não vejo necessidade de se utilizar um IRC muito elevado para essa aplicação. Então, um IRC padrão de ambientes internos, que é acima de 80, já funciona muito bem. Perfeito. Aí tem aqui, Isabelle, é lá de trás essa pergunta, que a gente estava falando dos espaços, né? Quando você mostrou a primeira apresentação. Então, se tivermos circuitos diferentes, a gente pode usar temperaturas diferentes nos ambientes, ela estava perguntando. Ah, tá, entendi. Deve ter sido na parte onde eu falei que eu não gosto de misturar a temperatura de cor no mesmo ambiente. Foi isso mesmo. Pode, tá? Nada impede. Mas você tem certeza que você nunca vai acender as coisas junto? Porque quando está aceso em conjunto, temperatura de cor diferente, fica conflitante, entende? Então, eu sempre dou preferência a usar a mesma temperatura de cor, tá? Claro que se houver uma necessidade pontual ali específica, você pode colocar, mas não, eu não aconselho, não é o que eu faço normalmente. Aí tem da Nicole Munhoz. Como ser criativa em iluminação em laje? É possível puxar pontos? A iluminação em laje, Nicole, é uma coisa que acaba gerando muita dúvida, né? Pelo fato de você não poder colocar ali pontos em qualquer lugar, mas você pode fazer coisas diferenciadas. Então, você não precisa... Por exemplo, você pode utilizar as luminárias de sobrepor, né? As luminárias que ficam sobrepostas à laje e posicionando essas luminárias em locais diferentes, passando a elétrica de forma aparente, que ou pode ser com aqueles tubos metálicos, né? Que dão uma aparência um pouco mais industrial, um pouco mais brutalista, ou mesmo tem fios de tecido que eles formam desenhos na parede, no teto, que fica bem legal também. Essa é uma possibilidade. Outra possibilidade é você trabalhar com sistemas de iluminação que podem, por exemplo, ser sistemas pendentes, né? Que são luminárias pendentes e lineares. Então, você alimenta uma ponta dessa luminária e essa luminária pode percorrer ali por todo o ambiente, pendurada, só com essa alimentação em uma das pontas. Ou então também uso de trilho com spots. O trilho é a mesma situação, você alimenta só uma das pontas e todos os spots que estão ali no decorrer daquele trilho, eles vão ser alimentados com aquele mesmo ponto de energia. Então, você pode, sim, usando algumas estratégias, pensando, né, de formas diferentes, e lançando mão dessas soluções, dá para fazer coisas bem diferentes e bem legais. Tem gente aqui que tá lendo seus pensamentos, ou você lendo os pensamentos dele. Você falou do trilho, o Roberto perguntou logo em seguida, em laje posso usar trilho? Está respondido, né? Tá respondido, pode sim. Tem uma pergunta aqui da Sheila, que é: qual a iluminação correta para maquiagem? Existe uma altura ou ângulo ideal? Qual a temperatura da cor? Depois ela complementou a pergunta, falando qual a luz usar para banheiro ou espaço que se faz maquiagem. Certo. Nesse tipo de aplicação, o que a gente precisa utilizar é a luz frontal, ou seja, se eu tiver aquela luz que vem do teto, principalmente, eu acredito que vocês já tenham visto isso em algum lugar, muitas pessoas colocam nas casas, nas residências, aquela lâmpada bem em cima da pia do banheiro, que às vezes é uma lâmpada dicróica, uma lâmpada par, esse tipo de instalação. Essa lâmpada tem uma luz muito focada, né? Ela faz um facho de luz. O que acontece quando você está debaixo dessa lâmpada na frente do espelho é que formam sombras muito acentuadas na área dos olhos,
debaixo do nariz, aqui na área do pescoço, porque essa luz está vindo só de cima, então o próprio formato do nosso rosto forma sombras, o que é péssimo para maquiagem. Então esse tipo de lâmpada, esquece nunca utilizar para essa aplicação. O ideal para esse tipo de solução é utilizar a luz frontal, que pode ser aquela luz que sai de trás do espelho, que está bastante em moda hoje em dia, ou pode ser colocadas arandelas, né, uma de cada lado do espelho, trazendo luz para frente, porque quando você traz luz frontal para o rosto todo é iluminado de uma forma homogênea, sem produção de sombras, e você não precisa ficar se virando debaixo da luz ali para arrumar o melhor ângulo para se maquiar. E a temperatura de cor é aquilo que eu já comentei. A maior preocupação é com o IRC. Você precisa de um IRC maior do que 90. A temperatura de cor aí pode seguir o restante do conceito aí do projeto. Perfeito. Tem mais uma pergunta sobre qual luminária usar, que é para a sala de exames em uma clínica. Pergunta da Jaqueline Araújo. Tá. Numa sala de exames, a gente precisa responder a norma, tá? Então, a gente vai estar falando, vai depender do tipo de exame, do tipo de sala de exame, mas normalmente vai girar em torno de 500 lux. Então, primeiro que você precisa de uma luminária que seja adequada para esse tipo de ambiente. Também, se for uma sala de exames, aí vai depender da clínica, também precisa ser uma luminária que tenha um sistema anti-ofuscamento, porque a pessoa talvez, né, se for o caso, vai estar deitada numa maca olhando para cima. Então, a gente precisa ter um sistema de iluminação que seja adequado para prevenir o ofuscamento dessa pessoa que está deitada. O que se usa com bastante frequência, né, em muitos projetos, são aquelas luminárias quadradas, tipo de escritório, de 60 por 60 centímetros, que ela dá uma luz bastante homogênea, né, e uma luz abundante. Mas, é claro, depende da clínica, depende da situação, depende das particularidades, né, tem projetos que a gente usa outros tipos de luminárias. Esse é um tipo bem funcional, vamos colocar dessa forma, que cumpre a necessidade principal ali, mas é claro que dá para fazer outras coisas também, vai depender muito da necessidade do projeto. Perfeito. Aí tem uma pergunta do Flávio. Essa é para mim, eu vou responder para todo mundo, vou aproveitar. Eu me inscrevi no curso profissional de design de interiores, a parte de iluminação é igual a esse curso só de iluminação ou é mais superficial? Gente, claro que o curso profissional de design de interiores, ele é bem completo, ele vai abordar com o Vitor Pen iluminação, mas o curso de design de iluminação, ele tem uma extensão mais aprofundada, vamos dizer assim. O conceito, o conteúdo é o mesmo, mas o curso sozinho de design de iluminação é um pouquinho mais aprofundado. Acho que eu respondi, tinha mais gente perguntando no chat, mas sim, quem faz esse curso vai ter um módulo com o Vitor Penha, que é bem próximo ao que ele dá de conteúdo no curso de design de iluminação. Uma pergunta da Giovana. Um design de interiores necessita fazer todo esse processo quando for realizar um projeto? Se você for fazer o projeto de iluminação, sim, é esse o ideal. Quando você vai fazer a especificação, quando você está fazendo ali um projeto de interiores, você faz a especificação dos elementos, não faz? Eventualmente do piso, da tinta, enfim, do mobiliário, a marcenaria. Então, com o projeto de iluminação, se você estiver responsável pelo projeto de iluminação, sim, é muito importante que isso seja feito na totalidade, porque é somente assim você vai ter certeza de que o projeto vai ficar fidedigno com o teu conceito. Do Alexandre, no projeto para a obra, precisamos indicar onde ficarão as fontes das fitas de LED? Ah, não, esse aqui já foi, desculpa. Esse já foi. Já foi, é que eu não tinha excluído aqui. Da Raquel de Mello. Mas a cor da luz não influencia na fidelidade da cor que estamos vendo? Para uma maior fidelidade da cor, seria fria ou quente? Não, gente, não está relacionado. Temperatura de cor não tem relação com a cor que a gente vê. A luz mais amarela, ela gera uma ambiência mais aconchegante, né? A luz mais fria, ela gera aquela ambiência mais fria mesmo, né? Mais de inquietante, vamos colocar dessa forma. Mas ela não interfere, a temperatura de cor não interfere na cor que a gente enxerga. Isso é o IRC, é o Índice de Reprodução de Cores. Perfeito. Da Lorena, arandelas para leitura, qual temperatura usar? Mesmo caso, gente, qual que é a temperatura de cor do seu projeto? Qual é o conceito do projeto?
Qual é a sua ideia? Em residências, eu costumo usar 100% do projeto temperatura de cor quente. A minha casa, por exemplo, é 100% temperatura de cor quente. A maioria dos projetos que eu faço é dessa forma. Então, Até tem uma pergunta só te interrompendo, Ju, que eu acho que você já responde as duas juntas. A pergunta da Lorena é: qual temperatura usar em pendente de mesa de jantar? Acho que a resposta é a mesma, né? Isso, é a mesma, vai depender do seu conceito, vai depender da intenção do projeto, do gosto do cliente, enfim. A grande maioria dos projetos que eu faço é 100% temperatura de cor quente, porque é a temperatura de cor que dá realmente mais esse aconchego, esse acolhimento, que é o que a gente quer em casa, né? A não ser que seja um caso muito específico. Perfeito. Aí, do Ricardo Marcelo, as lâmpadas de LED retrô criam uma atmosfera suave, mas não criam uma poluição de lâmpadas? Que eu não entendi o termo poluição de lâmpadas. Será que está falando alguma coisa, uma poluição visual? Porque ficam Eu acho que muitas sim, acho que lâmpadas. muitas, Vai depender da forma como é utilizado, né? Tudo, na verdade, depende de uma dosagem. Se for utilizado com parcimônia, com cuidado. Um ponto importante que eu trago sobre as lâmpadas LED retrô é que tem muitas pessoas que utilizam essas lâmpadas em quarto. Muitas vezes ali do lado da cabeceira, na cabeceira da cama, né? Acima da mesa de cabeceira, como se fosse uma luz de leitura. Só que a gente precisa ter em mente que essas lâmpadas, a gente tem a visão direta da fonte de luz, o que causa um ofuscamento muito grande. Então, eu não indico o uso dessas lâmpadas para quartos, tá? Mas, enfim, com relação a essa questão da poluição, vai depender muito da forma como é utilizado realmente. Tudo precisa de equilíbrio, né? Tem três pessoas perguntando a mesma coisa, então eu vou por uma pergunta só. É a mesma pergunta do Leonardo. Qual luminária é indicada para uma cozinha industrial? Para cozinha industrial, a gente usa geralmente luminária hermética. São luminárias que têm uma proteção, né? Porque se precisar fazer uma limpeza, se precisar, né, fazer uma coisa mais jogar uma água, enfim, se tiver um vapor muito forte, essa luminária não vai sofrer, não vai ter problema com relação a isso. Então, são luminárias herméticas específicas para cozinha industrial. Perfeito. Tem mais 4 perguntas. Vamos lá. Eliane, em relação à saúde, buscando ambientes com mais qualidade e tranquilidade, há estudos que indiquem qual tipo de luz deve ser utilizada? Ouvi falar que a luz quente é melhor para a saúde, é verdade? Aí a gente está falando, tem uma relação direta com o ciclo circadiano, né? Que é um conceito que está relacionado ao nosso ciclo biológico. Então, eu não quero me alongar aqui, mas falando de uma forma resumida, né? O nosso corpo, o corpo humano, pensem que a gente está vivendo sob luz artificial faz 150 anos. Antes disso, todas os centenas e milhares de anos, os seres humanos viveram com a luz natural. Então, esse excesso de luz noturna para a gente é muito ruim, tá? Esse é o primeiro ponto. Então, à noite, a gente precisa ter um nível de iluminação mais baixo, isso faz realmente mal para a saúde. É a mesma coisa da exposição a telas, né? À noite, você ficar muito no celular antes de dormir, computador, televisão, também faz mal. Esse é um ponto. Outro ponto é o seguinte, o ciclo biológico, né, o nosso ciclo circadiano, ele funciona, então, de acordo com a luz natural. Como é que funciona a luz natural? De manhãzinha, o sol amanhece amarelinho, com baixa intensidade, ele vai ganhando intensidade, ele fica com uma temperatura de cor mais fria, ao meio-dia ele tem uma luz bem fria e uma intensidade bem alta, e à tarde ele vai de novo perdendo intensidade e vai ficando mais amarelinho. Então, quando a gente está se preparando para descansar, para dormir, o que o nosso corpo espera é ter uma temperatura de cor mais quente, uma coisa com um nível de iluminação mais baixo, até que isso vá virando a ausência completa de luz. Por isso que se fala, né, por exemplo, que as telas, elas emitem muita luz azul, então, que é exatamente o contrário do que a gente deveria ter nesse momento pré-descanso. Isso está relacionado à produção hormonal, produção de melatonina e diversos outros fatores. Então, não é que a luz amarela é melhor para a saúde, é ter a luz correta na hora correta. Mas quando a gente está falando de um ambiente de um quarto, por exemplo, antes de dormir, sim, a luz amarela ela vai ser mais adequada, porque ela está mais em sintonia com o que seu corpo precisa, né? O que o seu corpo espera naquele momento.
Tava mutada. Arrasou, Ju, na resposta. Gente, eu vou responder as últimas perguntas agora, mesmo que chegar, aí vai ficar para a segunda demonstração da Ju, que a gente já se estendeu muito no horário. Então, vamos lá, da Isabelle. Quando usamos Dimer, o que levar em consideração? Isabelle, a sua pergunta foi um pouco ampla, não sei exatamente de que aspecto você quer se referir, mas quando a gente quer dimerizar alguma coisa, a gente precisa que a fonte de luz seja dimerizável, tá? Esse é o primeiro ponto, não é qualquer lâmpada, qualquer equipamento de iluminação que é dimerizável, e eu preciso de um interruptor de dimerização, que ele vai ser específico para aquela fonte de luz. Outra coisa, não é aconselhável misturar marcas diferentes de produtos LED no mesmo dimmer. Eu gosto de separar, né? Se eu tiver, sei lá, um conjunto de lâmpadas de uma marca, uma fita LED de outra. Por quê? Porque muitas vezes a dimerização é diferente entre marcas, e aí você pode dimerizar um tanto e um produto vai dimerizar mais do que outro. Então, eu costumo fazer separadamente. Não sei se era exatamente isso que estava me perguntando, mas busquei aí trazer alguns pontos. Do Alexandre Cerqueira novamente. Para a escolha das luminárias, você tem algumas marcas que possuem produtos com melhor qualidade? Sim, para cada tipo de produto, né, para lâmpada, fita LED, tem as marcas ali que são mais consolidadas no mercado, para luminárias de uso interno, para luminárias de jardim. O que é importante quando a gente fala em iluminação é que hoje em dia, com LED, existe uma infinidade de produtos no mercado, uma infinidade de marcas que surgem hoje e depois de amanhã já não existem mais, porque muita gente começa a importar produto da China, importa meia dúzia de containers, vende e depois desaparece. Então, se você, para um projeto de iluminação, o que eu sempre digo é: não busque produto por preço. Busque produtos que tenham marcas, né, que sejam consolidadas no mercado, que te forneçam, né, que te ofereçam um prazo de garantia interessante, que você veja que ela já que tem bastante produto no mercado, porque comprar por preço é tiro no pé, com certeza. Essa é uma dica aí para todo mundo. Ju, eu queria, antes de terminar, assim, eu queria só ressaltar o quanto as pessoas estão comentando no chat, e eu tenho total acordo com eles, que eles nunca viram uma pessoa tão didática, uma arquiteta ser tão didática, que foi muito maravilhoso, ótima aula, ótima didática, ritmo. A galera está agradecendo muito, dizendo que foi muito legal. Então, aproveitando, antes de você dar suas palavras finais, eu queria agradecer todo mundo que ficou com a gente até agora. E antes de terminar, dar alguns recadinhos. O primeiro recadinho é: essa é a primeira demonstração de uma série de 4 demonstrações com a Ju. Então, se vocês gostaram dela, vocês estão falando que adoraram, a gente convida vocês a voltarem. Então, anota as próximas datas para acompanhar tudo de perto. Dia 27 de julho, a gente vai ter iluminação interna, principais produtos e como utilizá-los. Dia 24 do 8, usando Dialux para projetos de iluminação. E dia 21 do 9, como organizar projetos de iluminação. Então, gente, se inscreve nas próximas demonstrações da Ju. Eu também amei. Todos esses eventos que eu estou falando, tanto de hoje quanto dos outros dias, vai estar no nosso canal do YouTube. Lá já tem vários eventos. Última chance de garantir o descontinho de vocês aí, clicando no botão vermelho. Vou também deixar os nossos canais de comunicação para quem quiser tirar dúvida, qualquer coisa que vocês precisem. E aí, para quem ficou com a gente até o final, enquanto a Ju vai se despedindo, vou colocar aqui um presentinho preparado pela própria Ju, que é as melhores referências em design de iluminação. Eu vou anexar o arquivo no chat para vocês, tá? Ju, se você quiser fazer as suas considerações finais. Tá bem. Primeiro, eu queria agradecer a você, Jéssica Uebach, pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre iluminação. É sempre um prazer muito grande. É um tema que eu adoro e que eu tenho um prazer muito grande de compartilhar informação e de responder as perguntas de vocês. Eu realmente fico muito feliz.
Agradecer todo mundo que participou aqui, que fez perguntas, que interagiu, que assistiu, enfim, estou muito contente, foi uma turma muito gostosa, é muito gostoso, assim, quando as pessoas interagem realmente, fica uma troca de experiências muito legal. Fico feliz que vocês tenham gostado, espero que eu tenha respondido a todas as perguntas e participem das próximas demonstrações, vai ser bem legal, a gente vai ter a oportunidade de falar sobre vários pontos de vista, vocês vão ter a oportunidade de fazer mais perguntas. E, por fim, por favor, se vocês quiserem me acompanhar lá no Instagram, o meu perfil é o Ju_Pasqualini, lá tem bastante informação, todo dia eu estou colocando coisa nova. Perfeito. Galera, última chance de pegar o presente que eu coloquei aqui no chat, o arquivo, né? E também de garantir o seu desconto no botão vermelho. Assim que a gente encerrar, tudo acaba. O presente, o desconto, e aí a gente volta com a Ju em julho. Acho que todo mundo pegou aqui. Estão falando a minha indicação. Muito obrigada. Então é isso, Ju. Obrigada. Foi maravilhoso. Eu estou totalmente de acordo com eles. Foi muito didático, foi perfeito. E a gente se encontra em julho de novo. Que bom. Obrigada a vocês. Grande beijo para todo mundo e boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijo.